Olá, que Deus abençoe a sua vida e mais um tempo de reflexão. E hoje gostaria de propor o tema: até quando o Estado, ou até que ponto o Estado pode ou deve interferir na igreja. Para isso eu gostaria de propor a leitura de Daniel capítulo 6, versículo 10, que diz assim: quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Hoje nós estamos vivendo debaixo de muitos decretos. Quase cada semana sai um novo decreto por conta da pandemia que nós estamos vivendo. É óbvio que é um momento de decretos não apenas no âmbito religioso, mas de ordem sanitária, ou seja, que abrange a todos. Só que alguns locais, como nos Estados Unidos, algumas cidades dos Estados Unidos, a coisa tem ficado um pouco estranha. Tem se liberado boates, tem se liberado também bares, restaurantes, igrejas. Só que com um adendo para as igrejas, trabalhando na questão de que a igreja pode se reunir, mas não pode adorar, não pode haver adoração, ou seja, não pode haver louvor, não pode haver outras pessoas fazendo oração no meio da multidão. E passa a ter algumas coisas bem estranhas, e alguns pastores nos Estados Unidos têm brigado porque não concordam que o Estado interfira na sua liturgia. Então, até que ponto o Estado pode ou deve interferir na igreja? A questão é que o Estado ele pode interferir. Se ele quiser criar um decreto proibindo as igrejas, ele pode criar. A questão é se nós, enquanto cristãos, iremos respeitar ou não. Então a pergunta, na verdade, tem que ser: até que ponto nós, enquanto cristãos, devemos respeitar, honrar o Estado? E aqui em Daniel capítulo 6, versículo 10, eu acho que nos traz uma boa ilustração disso tudo. Daniel era um jovem que foi retirado do seu povo, retirado de Jerusalém, foi levado para a Babilônia como um exilado, como um escravo. Só que na Babilônia ele passou a se destacar no reinado. Ele passou ali por praticamente 6 reinados e se destacou em todos eles. Serviu com zelo, honrou as leis daquele país, ajudou a prosperar a vida daquele país. Só que em determinado momento o rei Dario promoveu um edital, um decreto, proibindo a adoração, proibindo a oração a outros deuses que não fosse somente ao rei Dario. Para inflar o seu ego, isso aconteceu. E de repente a Bíblia diz em Daniel capítulo 6, versículo 10, que quando Daniel soube desse decreto, Daniel foi para sua casa, como ele fazia de costume, 3 vezes ao dia, orava como de costume. Acho interessante a palavra aqui, como de costume. Daniel orou não por conta do decreto, por medo do decreto, não para afrontar o rei. Daniel orou porque era da vida dele orar. E sim, o Estado deve cuidar do seu povo, do seu saneamento básico, da educação, da segurança do seu povo. O Estado jamais deve interferir na questão da adoração, requerer adoração a si ou requerer adoração exclusiva a uma religião. Se o Estado fizer isso, nós, enquanto cristãos, pagaremos o preço como Daniel pagou. O rei soube que Daniel quebrou o decreto e enviou Daniel para a cova dos leões. Daniel só não foi destroçado porque Deus agiu poderosamente, de forma sobrenatural na vida de Daniel. Portanto, o nosso respeito ao Estado. Enquanto o Estado está promovendo coisas que não interfiram na adoração a Deus, nós devemos ser como Daniel, dar o exemplo, sermos os primeiros a respeitar, a se engajar, a viver de fato em conformidade com as leis. Portanto, quanto o Estado requerer adoração, nós somos os primeiros a desrespeitar, porque a adoração do cristão é exclusiva à de Cristo. Portanto, meus irmãos, nós não possamos perder isso de vista. A nossa adoração deve ser somente e exclusiva à de Cristo. Tenhamos muito cuidado nesses períodos com intromissões
na parte da liturgia, intromissões em ambientes que o Estado não pode, não deve requerer algo. Ok? Que Deus o abençoe, que Deus o fortaleça.